é o último, né? Isso. Finalmente, Então, né, tá Bruno? bom. Né? Oi, Du, não Então, eu entendi. vou compartilhar aqui minha tela. Não, tipo, já foi. Finalmente a gente chegou no final. 3 semanas de Finalmente no muito final, trabalho. É, não é? Mas vale a pena. Isso é uma experiência, acho que muito importante para vocês, para quem tá fazendo também. Meninos, sim, boa aula para vocês. Qualquer coisa, manda um zap, tá bom? tá. Então aqui, só recapitulando o que a gente fez na semana passada. A gente criou a nossa tela home, juntamente com a rota das ligações das telas. Geramos também o componente wrapper, que ele é esse componentezinho que organiza tanto os artistas quanto as músicas. Criamos a página artista, que é essa página aqui com os dados estáticos, então isso daqui não troca, digamos assim, né? Ele é só fixo para a gente ver como que ia ficar a página. E criamos a tela music, que é essa daqui de baixo com um botãozinho de play. Na aplicação que já está lá no GitHub, e que a gente vai clonar daqui a pouco para a gente começar a trabalhar, ele também já está prontinho, funcionando, tocando essa música aqui que a gente deixou meio que padrão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir lá no meu GitHub. Eu venho aqui em repositórios, vou no Canción, eu deixei lá no Classroom também, se quiser eu mando aqui no chat. E eu vou copiar no protocolo HTTPS. Eu vou abrir meu terminal aqui. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou ir para minha HD, que é onde eu vou salvar o projeto. Eu vou criar uma pasta, então, um MD, chamada oficina git dia 3. Tanto faz o nome. Aí eu vou chamar essa pasta, então eu vou entrar dentro dela, oficina git dia 3. E aqui dentro eu vou dar o git clone, passando esse link. Agora, aqui dentro eu vou ter o nosso projeto criado. Então, o Canción já está aqui. Eu preciso chamar essa pasta, então, cd Canción. Aqui dentro eu vou dar um code ponto para eu poder usar direto do VS Code aqui. Então, aqui são os nossos arquivos que já estavam. Porém, se eu tentar rodar esse código, ele não roda. Por quê? Porque as dependências que o nosso projeto usa, tudo que ele vai, por exemplo, carregar nos imports, ele não deixa isso salvo no projeto, porque isso deixaria o projeto muito pesado. Mas como a gente já usou o yarn para gerar o nosso aplicativo, a gente vai fazer o seguinte: yarn install, então ele vai instalar todas as nossas dependências que a gente ia precisar, que no caso já estão indicadas, né? Não as que a gente ainda vai ter que importar. Então aqui ele vai baixar tudo que a gente já tinha usado no nosso projeto. Aí aqui no meu ele já terminou. E aí, agora sim a gente pode dar o yarn start para ele criar o nosso servidor. Aí aqui ele abriu. Eu geralmente recomendo... Deixa eu ver se tá aqui desativa. Não. Eu recomendo usar o túnel, porque ele é mais estável, pelo menos para quem usa no celular. No emulador não faz tanta diferença, mas o tunnel ele é bem melhor no celular na questão... digamos, estática. Ele é mais confiável. Eu acho que essa é a palavra certa. Confiável de não ficar caindo o tempo todo. Então, aqui, com o nosso código já copiado, hoje vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso roteirinho, digamos assim, temos a conexão com a API. Então, como que a gente vai conectar com essa API? Vamos usar o Axios. Ele tem muitas vantagens de usar ele. A gente vai usar, digamos, só uma parcela, então eu não vou me aprofundar muito. Quem quiser tem muito conteúdo bom, principalmente da Rocket City, que eles ensinam bastante sobre React. Mas a gente vai usar o básico. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma pasta chamada Services. E aqui no Services eu vou criar um aplicativinho, né, um arquivinho, chamado api.js. O que a gente vai fazer aqui dentro? Aqui dentro a gente vai fazer a questão da conexão com o Axios. Primeira coisa que vamos ter que fazer vai ser importar esse Axios. Então eu vou parar o nosso servidor de novo. E eu vou fazer o seguinte, yarn add Axios. Dessa forma aqui. Aí ele vai instalar bonitinho. E aí a gente já pode dar o yarn start para voltar o nosso aplicativo ao normal. Aí aqui eu vou trocar para túnel. Quando está no celular, a maior parte das vezes é mais fácil escanear o QR Code.
mas eu vou rodar no Android Emulator, porque aí vocês conseguem ver. Vamos ver se ele colabora. Acho que eu vou ter que fazer desse jeito aqui. E aí aqui eu vou copiar, né, o link do túnel e mandar ele abrir. Vamos ver. Aí aqui ele está carregando. Noventa e 100%. Aí agora vai carregar de novo. Agora sim, o nosso aplicativo do jeito que terminamos na semana passada, não mudou nada. E aqui, eu acho que vocês não vão conseguir escutar, mas se botar para tocar aqui, ele tanto manda tocar quanto pausar. Para a gente tirar isso daqui dessa posição, nós podemos vir no nosso Music. Então eu venho aqui, eu posso vir no Music, aqui em Index, e eu desço aqui embaixo, e eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma view em volta disso aqui, com Position Absolute. Então ele vai forçar a view a ser fixa, e com isso esse player ele não vai ficar aparecendo lá embaixo. Então aqui eu posso passar um style. Como eu vou passar um código CSS forçado, digamos assim, eu vou colocar as chaves internas aqui. E aí eu posso passar a estilização de um jeito forçado. Aí dessa forma o nosso vídeo não aparece lá, mas a música continua tocando. Vou fechar aqui para ficar melhor e vou manter a letra agora que eu percebi que está bem pequena aí. Agora que a gente pelo menos consertou essa parte, vamos começar a usar o Axios. Aqui, a primeira coisa que vamos ter que fazer para usar o nosso Axios vai ser o seguinte, vai ser importar o Axios from Axios. E depois, mais ou menos no mesmo estilo quando a gente cria o styles, que a gente gera um constante e recebe um objeto, e depois a gente exporta, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa aqui. Então vai ser const API. Esse nome API vai ser o nome que a gente vai usar nos outros lugares do projeto. Aqui eu vou fazer um axios.create. E aqui dentro tem muitas propriedades. A gente só vai usar hoje a base URL, que ela vai criar, digamos que a rota padrão. Então, vamos supor, quando a gente pensa, por exemplo, no Facebook. O Facebook, ele é a nossa rota padrão, facebook.com. E a partir dessa rota, quando a gente, por exemplo, seleciona o perfil de uma pessoa, nós estamos pedindo para ele ir num caminho específico a partir da rota padrão, que é o facebook.com. Por exemplo, aqui seria o meu perfil, Bruno Corrêa. Dessa forma, nós vamos setar a nossa rota padrão como a rota que é comum a todas as partes da API que vamos usar. Que no caso é essa parte aqui, da AudioDB até o JSON/1, que em todas essas rotas que vamos utilizar, ela é comum. Então eu vou voltar aqui, e na base URL eu vou só copiar aquela URL que é a URL padrão, a da AudioDB até a parte que é comum a todas as rotas. E aí aqui eu vou exportar esse objeto para eu poder utilizar ele de verdade. Dessa forma, a gente vai começar a alimentar o nosso projeto antes de fazer a parte de pesquisa, que eu acho que vai ficar mais bonitinho de ver. Então, vamos para a página artista e vamos criar dois estados. O primeiro estado vai armazenar quais as músicas desse artista. Então eu vou criar aqui o const musics set musics, que vai receber do use state, que a gente já aprendeu lá no começo, os estados, a importância deles, e eles vão ser um array vazio. Então ele vai iniciar como array vazio. E para eu poder usar ele, eu tenho que importar do React o use state, dessa forma aqui. O segundo estado que a gente vai criar vai ser o nosso artista padrão. Como assim artista padrão? Aqui a gente não passa, por exemplo, o nome do artista, estilo, integrantes, país, tudo isso aqui, ele é retornado pela nossa API. Por exemplo, essa página aqui de artista, ele passa o nome do artista, deixa eu ver aqui, o gênero de música que ele toca, que é RB, por exemplo, dados que a gente pode ser útil, por exemplo, a biografia em inglês, o ID para a gente pesquisar esse artista. Então, tudo isso daí a gente pode usar para identificar esse artista.
Mas, para a gente, digamos, não ter que fazer, digamos, de um jeito ruim, que seria colocar em cada lugar, pedir para a API esse valor, a gente cria um objeto. Então, a gente vai ter um objeto artista que vai receber todos esses dados. Então, eu vou criar aqui o artistData, que vai ser esse objeto nosso, setArtistData. E ele vai ser um useState. Só que a diferença aqui aqui eu passava um array vazio. Só que como a gente vai ter, por exemplo, aqui na página artista, a gente vai ter esses dados, eu posso fazer, por exemplo, um corpo padrão, que todas as páginas vão ter, até esse código ser alimentado. Para isso, eu vou ter que criar um objeto exemplo. Para facilitar na hora de ligar com a API, eu vou criar todo mundo com os mesmos nomes que a API dá. Então, strArtist vai ser o nome do artista. Aqui ele está dando erro porque eu estou com o autosave ligado, então eu vou minimizar. Aqui vai ser o nome do artista. Esse daqui é o mesmo nome da propriedade que a gente recebe da API. Por isso que eu estou mantendo esse nome. Não é um nome muito bom, mas fica mais fácil de entender em que parte do código eu estou acessando qual dado. Aí eu tenho o estilo do artista, que é o gênero dele. Eu tenho o ano de formação, então int formed year. No caso, esses dados aqui em amarelo, eles vão ser os dados padrões. Então, quando eu entrar na nossa API, em vez de ele mostrar Codeplay como nome padrão, vai estar lá escrito o nome do artista até que o nome desse artista seja carregado. Ano de formação, o país, né, dele. Alguns dos, digamos, usuários, eles vêm com uma cidade ou um estado, então talvez seja melhor colocar localidade, mas eu vou manter país porque é o jeito que a API dá para o campo, que é str country. Aqui eu vou ter o número de membros, então int members eu vou colocar como 0, porque não existe esse artista. A foto do artista, eu vou colocar uma foto que está escrito nela sem imagem. Então eu vou usar esse link aqui. Eu subi ela no Ingur porque o link original dela é muito feio. Tem muitos caracteres, então eu coloquei ela no Ingur. E essa imagenzinha aqui. Então eu vou colocar esse link aqui. Dessa forma aqui. E a biografia dele, que eu vou manter o mesmo nome, que é str biography. EN, porque a gente quer a biografia em inglês. Por que não em português? Talvez até tenha, porque tem várias línguas lá. Só que, primeiro que o inglês ele é praticamente a língua universal, é uma das línguas mais entendidas no mundo, né? E também porque ele é o que a maior número de artistas inscritos, quase todos eles têm pelo menos o inglês. Alguns têm em alemão, por exemplo. Só que eu acho que o inglês é o melhor o melhor para a gente usar, né? Aí dessa forma a gente já tem o nosso, digamos, artista básico criado. Para a gente ver isso funcionando, podemos começar substituindo os dados. Então, em vez de eu passar aqui essa imagem fixa, eu posso vir aqui e passar o artist data, então, a artist data, pegando a imagem dele, str artthumb. Aqui, no nome do artista, eu posso passar um código JavaScript, por isso o jogo de chaves mais externo, passando artist data também. E aí aqui, str artist, que é o nome do nosso artista. Aqui em estilo, eu vou passar a propriedade artistData, que é o nosso objeto, pegando a propriedade strgenre. Integrantes é o artistData com o members. No país é o strCountry, então artistData.strCountry. Ano de formação é o artistData.intFormedYear. E a descrição é o artistData.strBiographyEn. Então eu vou salvar e vamos ver como ficou. E ele me deu erro, can't find variable artist. Em algum lugar aqui, aqui. Era artistData, eu coloquei só artist. Era só isso. Então aqui,
o nosso código ele já está colocando só esses dados aqui. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente fez para música, quando eu chamar a API, eu não vou precisar vir em cada campo desse daqui e mudar. Eu vou mudar só o valor desse objeto aqui. E como ele é um estado, quando o valor dele muda, a gente pode detectar essa variação durante a execução do código. Então, agora que a gente fez isso, temos o seguinte. Como eu sei qual cantor eu estou usando? Esse cantor, a gente tinha definido, acho que na página home aqui, que quando a gente faz a chamada... Não, não é aqui. Não, é aqui sim. Quando a gente faz a chamada, por exemplo, pelo wrapper, que é clicável, a gente passa o ID. Então lá no wrapper, se eu vir aqui em componentes, wrapper, quando eu faço a chamada de uma página, eu passo esse ID como parâmetro, que indica para a gente qual é o artista que a gente está usando. Só que esse ID, ele tem que ser recebido. Por mais que aqui dê a entender que ele é um parâmetro, eu não posso vir aqui e receber, por exemplo, aqui ID. Por quê? Porque esse ID não é um ID do componente. Perdão, esse ID não é um parâmetro do componente. Ele é um parâmetro da rota que a gente criou. Por isso, a gente vai precisar fazer o seguinte. Lá em cima, vamos ter que usar o useRoute. Então, import useRoute. E ele é do React Navigation Core. Esse daqui que a gente vai usar. E agora, para a gente ter essa rota, vamos fazer uma constante. Que ela vai desestruturar os parâmetros e renomear esse parâmetro para ID. Então é a mesma coisa como se eu pegasse os params aqui, só que esses params, ele é um objeto, que aí ele tem, por exemplo, o ID e as posições dentro desse objeto. Só que eu não quero pegar todo o params. Então como eu fazia? Eu desestruturava e pegava só o ID. Só que se eu desestruturar aqui, eu não tenho a propriedade ID diretamente. Eu tenho que trocar, digamos assim, o valor dela de params para esse objeto ID aqui desestruturado que fica mais bonitinho. Então aqui eu vou receber o useRoute pegando somente o ID para a gente usar. Então ele vai, digamos que, criar essa variável ID para a gente. Aí eu tenho que tirar daqui para ele parar de dar erro. Então agora o nosso código está funcionando e sem ainda usar esse ID. Por que esse ID é importante para a gente? Quando a gente for buscar os dados do artista, vamos precisar desse ID e para a música também, porque é ele quem define qual é o artista que estamos usando e quais são os dados. Porque, por exemplo, na nossa tela home, que vai ser o próximo passo depois de terminar os artistas, nós fazemos a pesquisa dos artistas. Então eu venho, por exemplo, aqui em Artist, eu passo um ID e eu posso receber os dados desse artista. Eu também tenho a API que a gente vai usar na home. Por exemplo, eu posso, de cabeça eu não lembro, então eu posso vir aqui, da AudioDB, que é a API que estamos usando, vir aqui em Developers e entrar na documentação da API. Aqui eu tenho várias rotas que eu posso usar e eu quero uma que retorne os artistas. Então, é essa rota aqui. Então eu posso clicar nessa rota aqui e o exemplo dela é que ela me retorna pelo nome. Então eu vou pesquisar o nome do artista e ela me retorna alguns dados. Por exemplo, esse exemplo é com um Coldplay. E aí ele me retorna o ID do artista. Só que se eu vir aqui, por exemplo, com esse ID do artista aqui, então eu vou copiar esse ID. Eu venho aqui na rota de pesquisa de artista por ID dessa vez, e eu passar esse código aqui, os dados, eles geralmente são um pouquinho diferentes. E, às vezes, tem mais informações quando eu pesquiso pelo ID do que se eu pesquisar por nome. Então, é mais interessante que a gente use uma rota, que é a search, para pesquisar os artistas referente àquele nome, e uma rota específica para pesquisar um artista pelo ID. Porque o ID ele é irrepetível, digamos assim. Então, vai garantir para a gente que não vamos pegar um artista errado. Então, vamos começar criando a nossa função. Eu vou criar uma função aqui que ela vai se chamar fetchArtistData. Esse fetch, ele é por causa da questão da busca. A gente tem o fetch também em JavaScript, digamos assim, normal. Se eu quisesse, eu poderia pegar os dados da API com fetch, só que o Axios, ele facilita muito esse trabalho.
na questão das rotas, das promises. Então, eu não vou entrar nesse assunto de fetch, mas é mais fácil, entre aspas, usar o Axios para isso. Cada caso é um caso. Mas no nosso projeto a gente usou o Axios, que fica bem facinho. Então, a gente vai ter que pegar, né, da API esses dados. Só que como a gente pode ver, tem um tempo para ele trazer esses dados. Só que o nosso código, ele segue executando. Então, por exemplo, eu vou estar aqui executando essa linha, eu vou passar para a próxima. Nós precisamos mandar o nosso código esperar. A gente pode usar o await para isso. Só que o await, ele não trabalha sozinho. Quando a gente usa o await, temos que mostrar para o código que a nossa função é assíncrona. Quer dizer, ela vai rodar num tempo diferente que o resto do código. Então, aí dessa forma, eu posso usar o await. Então, eu vou fazer a chamada da API. Então, aqui ele já importou automaticamente quando eu digitei a API. A nossa API que a gente criou aqui. E aí, eu posso usar o get. Esses daqui são os verbos que a gente usa em requisições. Eu vou usar o get, porque eu quero pegar os dados. E a gente não setou aqui a nossa rota padrão como essa daqui. O que vai acontecer? Quando eu der o get, eu não preciso passar toda a rota. Então, eu não preciso passar todo o caminho, que, por exemplo, seria o theaudiodb.com/api/v1/json/1 e depois passar o artist.php e aí aqui eu passava como parâmetro o ID, que seria o valor que eu quero. Então, por exemplo, vamos supor, o artista 1. Não existe esse artista, então ele vai dar erro aqui, provavelmente. No caso, ele não deu porque eu não chamo essa função, verdade. Mas eu poderia fazer dessa forma aqui, porque a nossa base URL, o que digamos, na prática vai acontecer? Ele, basicamente, ele vai pegar aqui pra gente, ele vai juntar isso daqui na hora de pesquisar, ele vai formar a requisição inteira que a gente quer e mandar pesquisar. E como a gente está pedindo o get, quer dizer que ele vai trazer os dados. Então, é muito mais prático usar dessa forma, que a gente só precisa passar cada página, cada fim de rota. O que é comum a todos fica lá no base URL. E aqui, a gente pode pegar esse ID que a gente passa pelo use route. Então, ele chega aqui e eu vou estar pesquisando qual que é o ID daquele artista. Só para a gente poder testar, digamos assim, mais para frente o artista, eu vou pegar um ID válido aqui. Então, é um ID que a API vai conseguir reconhecer depois. E lá no... acho que na home aqui que eu chamo, eu vou passar um ID, em vez de passar esse 2 aqui, que era o exemplo, eu vou passar um ID válido. Então, eu vou fechar, eu vou deletar esses dois wrappers aqui que estava, por exemplo, e eu vou passar esse ID, que é um ID que a API vai reconhecer. Então, dessa forma, eu já estou conseguindo ir lá buscar os dados e trazer. Só que qual que é o problema? Se eu estou trazendo os dados, eu tenho que armazenar eles em algum lugar. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, e criar um array de artistas. Só que é o seguinte, a nossa API, ela não devolve isso. Ela vai devolver para a gente um objeto, e esse objeto tem várias posições. Só que a gente não quer o objeto inteiro, a gente quer uma posição específica. Então, eu vou desestruturar o objeto que vem, pegando somente a posição data. E o que eu quero desse data? Vai ser o artist. Então, eu vou, desse data, eu vou tirar, né, esse array que eu vou usar. E aí, como eu criei aqui o artist data e o set artist data, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um set artist data e passar para ele o artist 0. Por quê? Como esse objeto aqui, ele tem os mesmos nomes de propriedades que o objeto que é retornado quando eu pesquiso o artista, o que vai acontecer? Quando eu mandar atribuir, ele vai saber onde ele vai armazenar cada propriedade. O que eu não tenho declarado aqui vai ser perdido, mas isso pra gente não importa. Mas o que eu tenho declarado vai funcionar, então ele não vai dar erro pra gente, então ele vai ser bem útil e a gente vai conseguir pegar de um jeito muito mais fácil do que ter que ir pegando propriedade por propriedade, salvando num estado separado. Depois, com isso pronto, digamos assim, vamos pegar também as músicas, né? Porque o nosso aplicativo, ele pega os dados do artista, só que ele também vai ter todas as músicas que esse artista tem. Então aqui eu vou ter que vir e fazer a mesma coisa. Pegar o data e o que é passado é o mvids. Só que esse nome ele é muito ruim de trabalhar, né? Mvids é um nome muito ruim para saber do que eu estou fazendo. Que mvids ele vai ser o retorno da rota que a gente usar
que a gente vai usar, né, para pegar os dados das músicas. Então ele vai devolver pra gente o link da música e o nome da música. Essa é a rota que a gente vai usar para pegar as músicas. Só que qual que é o problema? MVides, ele não é muito, digamos, exemplificável. Não é um nome muito bom de se entender só lendo. Então o que que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser renomear. Como que eu posso fazer isso? Eu posso pôr 2 pontos e artist. Então, e artist music, né? Acho que fica melhor musics, porque é mais de uma. Então, artist musics. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o objeto que o Axis vai retornar pra gente. Eu vou pegar a propriedade data dele. E essa propriedade data, eu vou pegar uma posição que chama mvids e renomear ela para artist musics para ficar melhor de trabalhar, ficar mais semântico. E aí, da mesma forma, eu vou dar um await para esperar a resposta da API.get. E a rota dessa vez vai ser aquela rota que a gente usou. Então, mvid.php e igual a s e d. Aí, dessa forma, eu vou estar pesquisando a música desse artista, no caso, pelo ID dele. E aí eu posso fazer o seguinte. Esse objeto que ele vai me retornar, ele pode ser null, quer dizer, o artista pode não ter músicas registradas. E o que vai acontecer? Se eu tentar mostrar as músicas desse artista, sendo que ele não tem nenhuma música, o nosso código pode crashar, porque ele vai tentar receber de null, e aí o código entra em loop de um aplicativo fechando. Pra gente evitar isso, eu vou fazer um artist musics. Então, se as músicas do artista forem diferentes de null, eu vou usar um set musics, artist musics. Dessa forma aqui. O porquê que para a música eu não criei esse objeto? Porque música, ele me retorna aqui no MVids, ele me retorna um array. O artista não. O artista, ele me retorna... Aqui, artista. O artista, ele me retorna um objeto para cada artista. A música, ele retorna um array de todas as músicas. Então, eu vou trabalhar com um array, por isso que eu não preciso ir lá e criar cada posiçãozinha para cada música. Aí agora a gente já tem, né, a nossa função. Não fechei. Ufa. Aí agora a gente já tem a nossa função que vai buscar esses dados. Só que em momento algum do nosso código a gente chama essa função. Então a gente nunca pede para ele trazer esses dados do artista ou das músicas. Como que a gente vai resolver isso? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser importar um elemento chamado useState. useEffect, perdão. O que esse useEffect é? Ele é um hook do React, então ele é uma função pronta, que ele tem duas funções. A primeira, a gente pode usar ele, digamos, enganar ele, para ele rodar uma única vez quando o código iniciar, ou para ele detectar. Então eu vou usar ele aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. Então, ele é um hook, então uma funçãozinha pronta. E aí ele tem dois argumentos. Vamos pensar assim, dois argumentos como se fosse uma função. Quem que é o primeiro argumento? Vou pôr aqui embaixo, useEffect. Quem que é o primeiro argumento? O primeiro argumento é uma função que vai ser executada. Então, eu vou usar arrow function. É a mesma coisa que eu criasse uma função, só que como eu só vou usar aqui dentro, não faz muito sentido eu criar ela para fora. Então, eu vou criar essa funçãozinha, arrow function. E o nosso segundo argumento, então, vírgula aqui, é o que vai depender. Então, por exemplo, se eu passasse aqui dentro o artist data, quando esse valor fosse modificado, essa função seria chamada. É basicamente isso. Vamos pensar no useEffect como um cara que fica escutando a conversa e que quando algo muda, ele vai aparecer. É um jeito mais básico de entender useEffect é assim. Então ele vai ficar ouvindo o nosso código, se eu passasse algum valor aqui, então ele vai ficar ouvindo esse valor, e quando esse valor mudasse, ele seria chamado. No nosso caso, a gente só quer que ele rode uma vez. Quando a página artista for chamado, ele vai chamar a nossa função, então ele vai chamar essa função aqui, a fetch arts data and musics. Então quando a página de artista abrir, ele vai chamar a função, ele vai carregar os dados do artista e carregar as músicas do artista pra gente. Como eu não tô, ouvindo nada, ele só vai rodar uma única vez.
E aí eu vou apagar isso daqui pra gente poder testar. E aqui ele deu. Aí aqui, né? Eu preciso também importar. E eu esqueci. Uma coisa muito importante. E eu esqueci o import. Aqui ele tá dando possível 100 é quando eu importo um valor errado. Eu tô importando a API aqui. E aqui eu tô pegando o valor 0. Tá, até aqui tá certo. E aqui ele tá dando um possível 100. Ele tá dando undefined, quer dizer, ele tá tendo algum problema para receber os artistas. Aqui eu passo. Eu vou atualizar o programa, porque às vezes é um bugzinho. Mas. Eu tô passando o ID certo. 11.11.239. E. Isso daqui não necessariamente é um erro de import. É que eu tive um problema anteriormente parecido com esse daqui, mas ele não é necessariamente um erro de import. O que está acontecendo aqui? O erro que ele está dando para a gente é um possibly unhandled promise rejection. Quer dizer, eu não estou manipulando se esse erro. Eu não estou manipulando se esse valor seja vazio. Então eu estou usando ele, ignorando o fato que ele pode ser vazio. Então, o que eu vou fazer? O que pode estar acontecendo, muito provavelmente, é que o ID que está sendo passado ele não é um ID válido. E eu abri o Spotify, porque eu sou burro. Aqui. Eu vou vir aqui, eu vou copiar esse ID válido e eu vou passar fisicamente esse ID. Vamos ver se assim eu resolvo. Não. Ele continua dando erro, então o problema não está no nosso ID. Pode ser também um problema na rota que a gente criou. Então, vou conferir aqui. Tá certinho. Então, não é um problema aqui na nossa API. Ele pode também ser um erro na hora de eu chamar. Então, eu vou vir aqui na rota e eu vou ver artist.php e aqui mvid.php. Eu vou copiar essa rota. Pode ser que eu tenha errado na hora de digitar. Ó, aqui está o erro. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo, só que o i, eu não estou falando qual é o valor do i. Eu tenho que colocar i igual. Então, dessa forma, ele vai pesquisar. Ó, resolvido o erro. Isso daqui era um problema que eu fui fazendo de cabeça a rota, só que eu esqueci, na hora de digitar, o igual. Então, a rota, ele estava pesquisando assim. O que acontecia? A API não retornava nada. Então, o valor do nosso objeto era undefined, porque ele não é definido quando ele não tem valor. Então, dessa forma, esse valor não existia. E como que eu vou acessar a posição zero de uma coisa que não existe? Aí ele dava erro. Então, como a gente pode ver, aqui ele já está trazendo os dados do Codeplay, que é a banda de exemplo que eu tinha pegado, que é aquele ID. Se a gente quiser testar, podemos... abrir de novo. Vou desfixar isso daqui. Se a gente quiser testar, eu posso vir aqui e, sei lá, algum outro artista. Eu fechei a rota, eu vou abrir a mesma rota do AudioDB que pesquisa pelo nome. Então, vamos testar. Sei lá, Baby No Money. É o único que eu lembro. No caso, eu acho que é assim. Assim. Então, eu vou copiar o ID desse artista e eu vou passar ele, digamos, seco aqui, sem usar o ID do jeito. Dessa forma aqui, ele já funcionou. Então, a gente já está conseguindo ir lá na API e buscar pelo ID. Porém, a nossa pesquisa ainda não funciona, né? Então, se eu vim aqui no Search, eu não tenho a pesquisa ainda funcionando. Mas quando eu entro aqui, eu consigo ver, por exemplo, os dados. Deu para entender essa parte da conexão com a API, o GET, o porquê que estava dando aquele erro?
Então agora a gente já consegue receber esses dados, né? Só que, por exemplo, as nossas músicas, a gente ainda não mostra as músicas aqui embaixo. Essa música aqui, ela é um wrapper fixo que a gente tinha colocado lá embaixo, só que ela ainda não está usando os dados que a gente busca da API. Então a gente não está usando as músicas do artista. Como que a gente vai resolver isso? A primeira ideia que eu tive é a seguinte: podemos vir aqui e ver se o musics, que é o nosso array aqui, né? O nosso estado, que é um array, a gente pode ver como ele é um array, ele tem a propriedade length, que é o tamanho dele. Então, se o tamanho dele for diferente de zero, quer dizer, se ele tem mais de um elemento, se ele tem pelo menos um elemento, no caso, a gente pode exibir as músicas desse artista. Só que é o seguinte, a gente não tem o nosso if ternário que a gente pode fazer, que seria assim. E aí aqui eu tenho a condição positiva, a true, e a condição negativa, então, positiva e a negativa. O que eu posso fazer em JavaScript? Eu posso vir aqui, em vez de passar o if ternário aqui, quando eu só tenho uma condição positiva, eu posso pôr 2e comercial. 2e comercial. E aí aqui eu posso passar um código. Como eu vou passar mais de um código JSX, no nosso return nós usamos os parênteses. Então aqui eu também vou usar os parênteses porque é JSX. E aqui, em vez de eu vir e criar uma view para eu poder pôr mais de um elemento, eu vou usar o React Fragment, que quando eu não vou passar nenhuma propriedade, eu posso usar. Ele é tipo uma view. Ele vai deixar eu pôr, por exemplo, vamos supor, o text. Eu não sei se ele vai dar erro por não ter, mas eu posso passar mais de um elemento, que é como se ele fosse uma view, só que eu não preciso declarar, usar umas coisas mais complexas. Só quando eu vou só organizar código é bem útil. E aí aqui dentro eu posso pôr o nosso wrapper, que vai ser a música que eu pesquisar, e essa view aqui, que é a title view. Eu vou mover ela aqui para dentro, porque vamos pensar assim, se o artista ele não tem música, por que eu vou mostrar o texto músicas para ficar vazio lá embaixo? Eu acho meio feio. Então, deixa eu ver aqui. Aqui ele não está funcionando ainda, porque a gente ainda não terminou. Mas, como podemos ver, aqui a lógica já funcionou, porque como ele é diferente de zero, ele trouxe um aqui pra gente. Só que não está pronto ainda esse wrapper, porque ele ainda é fixo. O que eu preciso fazer aqui? Para eu poder deixar ele... Como que eu posso dizer? Deixar ele dinâmico, eu preciso passar os valores para ele. Só que concorda comigo que isso daqui é um array? Então, para cada posição do array, eu tenho que fazer um código. O que eu posso fazer? Aqui dentro, eu vou passar um código JavaScript. Então, por isso que eu vou pôr as chaves. O array, eles têm várias funções. Eu não sei se vocês já viram o ponto .map em JavaScript, mas o ponto .map, eu posso, para cada posição do array, eu posso executar uma função e ele vai retornar para mim o array da mesma forma que ele estava. Então, por exemplo, aqui eu posso vir como um parâmetro e passar uma arrow function. Então, para cada posição desse array, eu vou estar fazendo essa execução. E o que esse código ele vai fazer para mim? Esse código ele vai trazer para mim o seguinte. Aqui dentro eu vou passar um wrapper, então para cada posição do meu array eu vou ter um wrapper. Dessa forma aqui. Aqui eu não preciso do ponto e vírgula, eu vou tirar. Então para cada posição do meu array eu vou ter um ponto wrapper. Eu não sei o que vai acontecer. Ele não mostrou nada. Por que ele não mostrou nada? Porque o ponto map, ele diferente do for, ele não consegue saber em qual posição ele está. Então eu preciso indicar para ele qual que é a posição que ele está. Então aqui eu tenho que passar como parâmetro o index. E aí, como que ele vai saber qual que é a próxima posição? Eu tenho que passar o key para ele. Dessa forma aqui. Só que aí que tá. Esses dados que eu estou pegando, eu preciso pegar desse array uma única posição. Então eu preciso pegar o objeto desse array. Então eu vou aqui passar como outro parâmetro o music. Então, para cada posição do array com o ponto .map, eu vou pegar o music, que vai ser a música que eu tô querendo. Então é a música, por exemplo, da posição 0, na 1, na 2. E o index que essa música tá.
Como eu só tenho um único objeto, eu não preciso dessas chaves, então eu posso deixar assim. E aqui eu posso ir acessando as propriedades do objeto music que ele retorna para mim. Como é código JavaScript, eu vou colocar entre chaves e eu vou passar aqui o strtrack, que é o nome que a API dá para o objeto. No subtitle, o music.scrArtist, que é o artista da música. Aqui no image, eu tenho o strthumb, então é music.strtrackThumb, e o ID é o music.idTrack. Dessa forma aqui. Só que é o seguinte, algumas músicas não tem uma logo cadastrada, então ela não tem uma foto. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um if ternário agora, uma outra variação, que é a seguinte. Se um lado for nulo, eu posso usar o do outro. Então, por exemplo, se a imagem ela não existir, eu posso passar o mingur lá, que vai ser a imagem, por exemplo, não tem imagem. Então, se ela ter, eu mostro a capa da música, e se ela não ter, eu mostro a imagem lá sem imagem. Então eu vou testar, vamos ver se funciona. E aqui ele trouxe as músicas que tem cadastradas. No caso, se eu clicar aqui em qualquer uma, ele não vai funcionar, porque eu ainda não mexi lá na página Music. Por enquanto, a gente só está trabalhando na Artist. Desse jeito aqui, a gente praticamente terminou a nossa página Artist, porque a gente já está conseguindo mostrar o artista e as músicas dele. O que a gente precisa fazer agora? Precisamos permitir que a pessoa pegue, né, esse artista, porque esse ID ele não vai ser fixo, que nem eu fiz os testes aqui. A pessoa vai pesquisar um artista no campo texto aqui e temos que ir lá na API, né, e pesquisar. Como vamos fazer isso? Vai ser da seguinte forma. Eu vou aqui na tela Home, então, na tela Home, e eu vou fazer o seguinte. Na tela Home, eu vou gerar um novo estado, que vai ser o Artist Data, mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez para a música. Set Artist Data. Set Artist Data. E eu vou iniciar ele como null. Então, use state null. Dessa forma aqui. Agora que eu tenho ele null, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a função que vai buscar para a gente esse artista. Então aqui eu vou criar uma função assíncrona também, porque eu tenho que esperar o código retornar para mim a função. E a função eu vou chamar ela de fetch artist, porque eu só vou pegar os dados do artista. E eu vou fazer o seguinte. Como a gente já fez na aula 2, se eu não me engano, a tela aqui, a gente já tinha criado o estado, o artist name, que registra o nome do artista, e a função que troca o nome do artista para a gente. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso usar esse artista. Então, se o nome do artista, se o artist name, então se o nome do artista for igual a vazio, então se o artista não, se a pessoa não digitou um nome para o artista, eu não quero deixar ela pesquisar. Então eu vou pôr um return, ponto e vírgula, só para parar a execução. Tanto faz, né? No caso não vai ter diferença, porque todo o resto do código vai ir dentro do else. Mas é questão de organizaçãozinha, só para não deixar aqui, eu poderia escrever qualquer coisa, um console log, talvez. E aí aqui dentro do else, então quer dizer, se o nome não é vazio, aí eu vou sim pesquisar. Então aqui é mais ou menos a mesma ideia das outras páginas. Eu vou pegar o data, e dentro dele eu vou extrair o artists, que vão ser os artistas correspondentes àquele nome. E eu vou aguardar a resposta da minha API, api.get. Aqui ele já importou para a minha API automaticamente. E aqui eu tenho que passar a rota dessa API. A rota é search.php. Dessa vez não é o i, o valor que eu passo, é o s. É regra da API.
E eu passo a variável artist name, para eu pesquisar o nome desse artista. Então, dessa forma eu vou estar pesquisando. Então, eu vou lá na API, eu passo o nome, deixa eu ver aqui a rota criada. Então, eu vou lá na API nessa rota aqui, e ele vai me devolver, né, retornar todo esse valorzão aqui. Eita, cliquei no link. Como eu tinha dito, a biografia em inglês ela é geralmente a mais comum. Por exemplo, em japonês aqui, ela não existe, em russo, espanhol, português. Então, pra gente é mais vantajoso usar inglês porque, sei lá, 90% dos arquivos aqui, ele tem essa correspondência com a descrição existente. Se então eu conseguir buscar esses artistas, eu preciso verificar se eles não são nulls. Então, tipo, se os artistas eles forem null, eu não quero que ele entre aqui. Então, no caso, se os artistas eles forem null, então eles dariam false, eu vou trocar o valor deles, então eles vão ser verdadeiro. E aí eu quero que eles entrem aqui. Só que o que eu quero fazer? Quando o artista ele não é válido, eu quero mostrar uma mensagem na tela, falando que o artista não foi encontrado. Para isso, no navegador, eu tenho o alert. Eu não sei se eu vou conseguir pegar um exemplo do alert no navegador. Alert navegador. O alertzinho aqui, que é o alert padrão do navegador. Eu não tenho um 100% igual esse daqui, mas o que eu tenho? Em React Native, eu tenho um componente chamado alert, que eu posso importar do React Native, e ele tem a seguinte propriedade, .alert. Esse alert, ele cria basicamente aquele alert do navegador. Aqui, para ficar bonitinho, eu vou usar um emoji, que vai ser o X, falando erro, Windows ponto, para mostrar esse campinho de emoji, botão do no teclado e ponto. Esse aqui vai ser o título da mensagem de erro. E aqui eu vou escrever o artista. Eu vou passar a variável que tem o nome do artista. Então, o que o usuário digitar vai ser o artist name. Não foi encontrado. Verifique a digitação. Eu acabei nem comentando, mas quando eu vou passar textos em JavaScript, eu posso tanto usar as aspas simples, as aspas duplas ou as crases. Qual que é a diferença? As crases permitem para mim, quando eu fizer cifrão e jogo de chaves, passar variáveis aqui direto, sem ter que fazer aquela concatenação. Por exemplo, aqui eu fazer um mais arts data, eu posso simplesmente pôr tudo dentro das crases e passar com o cifrão e o jogo de chaves. Dessa forma aqui, a gente vai estar falando para ele que o usuário não foi encontrado, o artista. Só que o que eu tenho que fazer? Se o artista não é encontrado, eu não quero continuar o nosso código a buscar esse artista. Então eu não quero trabalhar mais com esse artista. Então eu não vou setar um artista que não existe para o artist data. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar a função. Então se ele for nulo, quer dizer, eu não consegui buscar, eu paro a execução da função. E se ele não for nulo, então o código continua e eu vou setar o artist data com o primeiro valor que vem do array artist. Então, aqui, ele me retorna os artistas que têm uma correspondência com esse nome. Eu não sei se isso é possível, digamos, legalmente, mas pode acontecer de ter artistas com os mesmos nomes. Mas, para facilitar o nosso código, eu vou pegar só o primeiro, que fica melhor. Dessa forma aqui, a gente já vai estar setando os dados do artista. Só que o que a gente vai fazer agora? O nosso código, nós não temos essa telinha aqui, que ela é os resultados recentes. Como que a gente trabalha com os resultados recentes? Temos várias formas. Aqui eu vou abordar, vai ser usando o Async Storage. Ele permite a gente, mais ou menos do mesmo jeito que usamos o localhost no navegador, ele vai armazenar na memória do celular o código que foi executado. Então, como que eu vou fazer esse Async Storage? Primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser importar ele. Então, aqui embaixo, eu vou parar a execução do servidor. Eu vou até fechar, porque tá cheio de erro ali.
e eu vou ter que instalar esse Async Storage. Eu tive bastante problema com esse Async Storage, eu não tenho certeza, mas eu acho que é esse comando aqui que instala ele. Deixa eu ver a versão dele. Aí ele vai me salvar aqui a dependência com package.json e eu tenho quase certeza que não é essa versão que eu quero. Async Storage não é essa versão. O que eu preciso instalar, eu tinha salvo aqui e é esse carinha aqui. Deixa eu ver se é esse daqui. E sim, é esse cara aqui. Tem umas diferençazinhas entre eles. A principal é que um funciona comigo e outro não. Então eu vou estar usando o segundo. Aqui ele gerou o servidor para mim em outra aba do navegador. Eu só vou juntar aqui para ficar mais organizado. Então eu vou trazer para cá. E aí a gente já tem instalado na nossa máquina o Async Storage. Primeira coisa que vão ter que fazer vai ser importar ele para poder usar. Então, aqui em cima eu vou importar o Async Storage. Então import Async Storage. Dessa forma aqui, o import. E aí, aqui embaixo, eu posso começar a trabalhar com esse async. Como que vai funcionar? Quando eu pesquisar um artista, eu vou mandar ele salvar no Async Storage. O Async Storage, como o próprio nome já sugere a gente, né? Ele já é bem sugestivo, ele é assíncrono. Então a gente precisa dar um await. Eu vou aproveitar que essa função ela já é async, então eu posso simplesmente dar o await aqui. Await Async Storage. E eu vou usar o set item. Então eu vou mandar ele guardar um valor para a gente lá no armazenamento assíncrono do React. E aqui eu vou passar, o primeiro parâmetro vai ser com qual nome, né, esse dado vai ser guardado. Então ele vai ser o Canción History. E o segundo parâmetro, ele é o que vai ser guardado. Então eu vou guardar lá um JSON, por isso que eu vou usar o JSON. E eu vou transformar uma string, então dados que são manipuláveis aqui, em JSON, para ficar guardado mais organizado. Então eu vou passar aqui o artists, digitei errado, artists, na posição 0, que é o artista que a gente pesquisou, e eu vou transformar ele em um JSON para eu armazenar lá. Daí, dessa forma, eu vou estar conseguindo guardar, né, salvar os artistas no nosso armazenamento, só que a gente também precisa mostrar esses artistas que estão sendo salvos. Como que vamos fazer isso? Vai ser um combo de duas coisas. A primeira, a gente vai buscar os artistas toda vez que eu ter um artista novo sendo pesquisado. Então, para manter a organização, eu vou vir aqui, eu vou criar uma constante chamada previews. Eita. E ela vai aguardar uma função que eu vou criar agora, que vai ser a fetch previews artist. Assim. Ela vai guardar essa função. Eu vou criar essa função aqui. E como essa função vai trabalhar com o nosso async storage, eu vou ter que criar ela como assíncrona também. Então, async function fetch previews artist. Dessa forma aqui. O que essa função ela vai retornar para a gente? Ela vai retornar uma constante. Que constante que vai ser essa? Essa constante, eu vou chamar ela de previews artist JSON. Então ela vai ser os artistas pesquisados anteriormente, que vão ser chamados do async storage como JSON. Eu vou aguardar esses artistas chegarem, digamos assim. Vou aguardar ele trazer esses artistas do armazenamento. E como aqui eu dou set para guardar, eu vou usar o get para pegar. Então, get item. E aí aqui eu vou passar o mesmo lugar que eu estou salvando. Então, o Canción History. Então, ele vai saber o que ele vai pegar certinho. E aí aqui embaixo eu tenho que desestruturar esse JSON, senão eu não vou conseguir trabalhar com esse array. Então aqui eu posso vir e fazer o seguinte, previews artist JSON.
e eu posso converter ele. Como que eu converto um objeto JSON? Eu posso usar o JSON.parse, e aí eu vou desconverter de JSON. Então aqui ele fala, ó, converte um JSON para um objeto para eu poder trabalhar. Só que é o seguinte, e se eu ainda não ter artistas cadastrados? O que eu vou fazer? Eu quero pôr um array vazio, porque senão ele vai dar erro. Então como que eu vou fazer isso? Lembrando daquela lógica, eu vou usar um if ternário. Então, dessa forma aqui, se ele for null, o null muitas vezes ele é identificado como false, digamos assim. Então ele não vai executar a conversão se ele não for válido. E o que ele vai executar? Um array vazio. Então ele vai receber um array vazio, o previous, né? Ele vai retornar um array vazio, caso o valor que ele venha não seja válido. E se ele for válido, ele vai converter para mim num objeto que eu consiga manipular no nosso código. Então aqui eu vou retornar o previous, return previous, e aí aqui em cima eu vou estar pegando esse valor dos anteriores. Deu para entender essa parte? Com eles pegos, eu posso fazer o seguinte. Uma coisa muito legal, nova do JavaScript, é que eu posso pegar todos os elementos de um array e, digamos, concatenar array. Então como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou criar um novo array, dessa forma aqui, com as chaves por fora. E aí aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Previous, que é esse carinha aqui fora. Então, eu vou pegar o valor desse cara aqui. E esse ele vai pegar todos os elementos desse carinha. E no fim, juntar com esse outro aqui. Nossa, as cores ficou tudo zoado aqui. Calma aí. 0. Tá, agora resolveu. Dessa forma, assim, eu consigo pegar todos os valores anteriores. E a cada artista novo pesquisado, eu vou armazenando no nosso histórico de pesquisa. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Quando eu iniciar o nosso código, eu preciso pesquisar os nossos artistas, que já foram pesquisados. Pesquisar na API, eu quero dizer, né? Na nossa armazenamento async. E também, a cada vez que ele pesquisar um novo artista, eu preciso mudar. Quem que é o componente que a gente... Qual que é o hook, né, no caso? Perdão. O hook que a gente aprendeu, que dá para eu poder, digamos, ficar escutando um componente mudar. Um estado mudar. É o useEffect. Então aqui embaixo eu vou fazer o uso do useEffect. E dessa vez, eu vou usar... Então, o primeiro parâmetro é uma função. E o segundo parâmetro é um array. Um array de dependências. Então, tipo, se eu precisar ficar ouvindo várias... Ouvindo é um jeito grosseiro de falar, né? Mas se eu precisar ficar atento a uma mudança, eu faço dessa forma. Como quem eu quero ficar vendo se está mudando é o artist data, então cada vez que ele pesquisa um novo artista válido, digamos assim, porque não adianta ele pesquisar um artista que não existe, né? Se ele pesquisa um artista válido, então ele vai vir aqui e ele vai setar o artista pra gente. Então quando ele seta aqui, ele muda o valor de estado. E quando mudar o valor de estado, o useEffect ele vai ser chamado. Então quando ele chamar o useEffect, eu vou chamar uma função. Como que a gente cria a função aqui no React Native, no React, no JavaScript? Eu não faço dessa forma aqui. Só que é o seguinte, eu posso fazer também a arrow function, que a gente já conheceu, que é dessa forma aqui. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma função que ela é async, eu não posso chamar ela diretamente aqui do useEffect. Ele fica reclamando. Então o que eu posso fazer? Isso daqui chama IIFE. Deixa eu ver se eu consigo achar a sigla dos posts de nós. A sigla, o IIFE, eu não lembro de cabeça. Immediately Invoked Function Expression. Então ele é uma função, uma expressão de função que ela é imediatamente chamada. Eu vou colocar aqui no chat um link que aprofunda um pouco mais, né, na criação dessas funções, mas ela é basicamente como se eu declarasse uma função e automaticamente eu usasse ela. É para eu evitar perder tempo. Digamos, eu venho aqui fora, eu tenho que criar uma função async, sei lá, async espera, async function espera, eita, function espera. Aqui eu coloquei o símbolo errado, esse aqui. E aqui dentro
eu chamasse ela, espera. Só que para eu não ter que fazer isso daqui, já que eu só vou usar a função uma única vez, eu posso usar o IIFE, né? Immediately Invoked Function Expression. O que é isso daí? Basicamente, é um par de parênteses lado a lado. Dentro do primeiro jogo de parênteses, eu vou colocar a nossa função. Essa função, ela vai ser a async, então eu vou declarar dentro do primeiro jogo de parênteses a nossa função. E o segundo jogo de parênteses, ele está basicamente chamando a função. Então é como se eu declarasse essa função aqui de fora e chamasse aqui dentro. Deu para entender como funciona? Aqui mais ou menos eu crio o escopo, que eu crio a função, e aqui eu mando a função executar. Deu para entender isso daí do IIFE? Sim, belezinha então. Eu deixei o link aí se vocês quiserem aprofundar nisso, mas é curtinho, é bem tranquilinho de entender. É basicamente eu declaro e eu já chamo a função na declaração dela. Aí aqui eu vou também fazer quase a mesma coisa, vai ser um const previous, então eu vou receber lá o nosso objeto, e aqui eu posso fazer o uso da função previous artist, mais ou menos do jeito que eu faço aqui. Por que eu estou fazendo isso daqui? O use effect ele vai ser disparado a primeira vez quando o aplicativo iniciar, e a cada vez que o artist data muda. Então toda vez que ele pesquisar um artista válido, eu vou lá e mudo o histórico de pesquisa dele. Então aqui eu venho e coloco set previous, aqui saiu errado, set previous artist, assim, e eu passo previous. Por que ele não me sugeriu aqui? Eu preciso agora criar um estado para eu poder manipular esse artista que era os artistas anteriores. Então eu venho aqui e crio const previous artist set previous artist, e eles são um use state, e um array vazio. Então eles vão ser iniciados quando o código rodar pela primeira vez, e ele não ter valores anexados, eles vão ser um array vazio. Aí aqui no use effect, o código vai rodar a primeira vez, eu vou setar, então ele vai trocar o valor dele, e a cada vez que o nosso usuário pesquisar um artista válido, eu troco o valor e chamo de novo essa função para eu trocar o valor armazenado que está lá no Canción History pra gente. Por enquanto, não está acontecendo nada. Duas coisas que temos que fazer. Na aula passada, a gente já trocou no onSubmitEditing. Então, quando o usuário clicar no botão de Enter aqui na pesquisa, nós já criamos a função que vai manipular essa detecção. Só que a gente ainda não pesquisa. Então, quando eu clico aqui, ele chama a função random_keep_press, mas ela ainda não acontece nada. Por que isso não acontece? Vamos fazer a chamada da API. A gente já criou aquela função fetchArtist que busca pra gente. Então, dessa forma aqui, a gente já está buscando lá na API e pesquisando. Então, eu vou atualizar aqui o código. E o servidor fechou nesse tempo. Aqui eu ainda estou usando o túnel, então eu tenho que vir aqui e trocar o modo para túnel. E aí, aqui, ele voltou a executar. Porque eu tinha instalado o React Async Storage. Então vamos ver se dessa forma eu já estou pesquisando. Eu ainda não vou estar exibindo, mas eu só quero ver se ele já está pelo menos guardando esse valor. Aqui, beleza? Eu estou no código. E quando eu pesquisar, ele vai pesquisar, mas ele ainda não vai mostrar nada. Então, Linkin Park. Aqui ele ainda estava construindo e eu mandei ele executar, então tem que terminar ali. Paciência. Dá pra gente ir agilizando também aqui. Fazer. Porque ainda não vai dar pra ver essa pesquisa. Então, pra já dar pra ver a pesquisa em si, aqui embaixo vamos fazer o seguinte. Aqui no resultado, lembrando do que a gente fez em artista, quando eu trazia a música do artista, eu não fazia um if para verificar. O if não, eu fazia um if ternário, porque eu acho mais organizado, mais rápido de construir. A gente não fazia ele para verificar se eu tenho
músicas cadastradas. Só que diferente de lá, quando eu não achar o artista, o objeto artist data, ele não é um array, então ele não tem posições. Ele tem propriedades. Então, se esse array, se esse objeto ele for null, eu não quero fazer nada. Então, eu quero verificar se ele é diferente de null. Como eu só tenho caso positivo, eu vou usar os 2e comercial. Como é código JSX, eu uso os parênteses. E aí, aqui dentro, eu posso copiar o wrapper title, desse jeito aqui, wrappers list. E aí eu vou dar os tab aqui só para ficar bonitinho. Dessa forma aqui, eu vou só exibir isso daqui quando eu achar um artista. Então, como o artist data ele ainda é null, eu não estou mostrando nada. Vamos testar aqui. Aqui eu vou pesquisar, ele ainda não vai exibir a pesquisa, mas aqui ele achou o resultado, então ele mostrou esse objeto. Para a gente poder mostrar os dados pesquisados, vamos começar com um código JavaScript, que é o artist data, acessando a propriedade dele, str artist. Aí eu vou fazer para o pop, no caso aqui ele já detectou lá o Linkin Park que tá registrado, então aqui eu vou fazer o artist data, .str genre, para pegar o gênero do Linkin Park, que é Alternative Rock. A imagem deles, que vai ser o artist data.str. Se eu quiser, eu posso fazer até o seguinte. Aqui, em vez de eu pôr a imagem, eu posso fazer aquela mesma lógica lá. Artist data. Eu vou verificar. Então, se ele for válido, eu coloco, no caso, artist data.str artist thumb. Vamos ver se isso daqui fica bonitinho. Artist thumb. E aí, se ele for válido, vamos ver se isso daqui dá certo. Eu mostro isso daqui. Se não, eu vou mostrar aquela imagem que não tem imagem. Essa daqui. Imagem que não tem imagem é maravilhoso. Essa daqui, a imagem sem imagem. E o ID é o ID que eu vou estar pegando. Então, artist data.id artist. E aí o tipo dele é artist. Vamos ver se já está funcionando a pesquisa. Eu quero ver se, tipo, se eu pego um artista aleatório, o M existe. Vamos ver se eu consigo pegar um artista que ele existe, mas que ele não tem. Ó, o artista Y não existe, ele não foi encontrado. Será que tem algum artista que tá cadastrado aqui, mas ele não tem foto? Acho que The Weeknd escrito errado, não é o famoso, digamos assim. Ele tá sem foto, então eu mostro sem imagem. E o The Weeknd escrito certo. Weeknd assim. Ele mostra a imagem. E aí o artista mostra bonitinho. E as músicas mostram bonitinho aqui. Agora, a gente já fez 2 pesquisas, só que nada está sendo mostrado no histórico. Precisamos, então, construir a exibição desse histórico. Então, como que a gente vai fazer a exibição desse histórico? Vai ser da seguinte forma. Eu vou vir aqui em histórico. Eu vou copiar essa view aqui só ao wrappers list, que eu acho que fica muito mais organizado. Eu vou colar ela aqui. Eu vou colocar uma view de fechamento. Aqui, barra view. View, assim. E aí, aqui, eu vou fazer aquela mesma lógica do resultado, só que por histórico. Aqui, eu vou vir e fazer o seguinte. Como a nossa resposta do async storage, ele é um array, eu vou pegar o length dele e ver se ele é diferente de 0, quer dizer, se ele tem algum valor dentro dele registrado. E como para mim só importa o caso positivo, eu vou colocar os parênteses, o Z comercial. Como é JSX, eu coloco os parênteses, e aqui dentro eu colo a view do wrappers list. Aqui dentro, aí o código começa a ficar mais legalzinho. Eu vou fazer quase a mesma lógica de exibir as músicas lá no artist. Então aqui no artist tem a lógica de exibir as músicas. Eu posso praticamente copiar essa parte aqui. Basicamente. Posso vir aqui, copiar isso daqui, colar aqui. Só que a diferença é, eu não tenho o musics. Aqui é previous artist. Eita, nossa, mas ficou feio. Aqui eu tenho o previous artist. Aqui, quando eu pesquisar, eu vou querer o valor da posição. Então, nesse caso, não é music, é artist. Então eu vou trocar. Usando o Ctrl D, o VS Code é muito bom por causa disso.
Eu seleciono uma palavra e ele vai procurar quais lugares satisfazem a correspondência dessa palavra. Então eu posso vir aqui com Ctrl D, selecionar essas palavras e trocar todas elas por outra palavra. Então, artist. Então tudo que estava aqui eu troquei por artist. E o key pra gente continua a mesma coisa, index. E aí aqui no type, eu passo o type sendo artist. Dessa forma aqui. Artist. Eu acho... Não, aqui tá certo. Belezinha. E aqui o artist para mim, que é o tipo. O ID eu tenho que trocar, porque não é ID track, é ID artist. O title, ele é str artist. str artist. O subtitle, ele é o gênero, então str genre. A imagem é str artist thumb. Artist thumb. E aí, se ele não ter, eu mostro a imagem vazia. Vamos ver como ficou. E aqui ele mostrou. Para quem percebeu, a última pesquisa que eu fiz foi pesquisando o The Weeknd. Só que a primeira resultado do histórico é o Link Park. Não sei se deu para entender, mas ele está de cabeça para baixo. Então, o que foi cadastrado por último é mostrado primeiro. Como que eu resolvi isso? Uma coisa muito legal de usar o JavaScript aqui dentro é que eu posso simplesmente vir aqui e dar um ponto reverse. Dessa forma aqui. Então eu vou inverter a ordem da exibição. Então aqui eu estou mostrando primeiro a última coisa que eu pesquisei, que dá uma ordem, uma ideia, né, de cronologia que eu acho bem legal para esse exemplo. Deu para entender essa parte do histórico da pesquisa? Agora que a gente já consegue mostrar os dados da nossa... Mostrar o histórico e o resultado, eu posso ir para nossa página Music, e aí a gente vem aqui na Music e vamos começar a trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar a API, para evitar problema de esquecer depois. Bom, services/API. Agora que eu já estou lá no lugar certo, eu vou fazer o seguinte: importei a API, um passo já foi dado, e a gente tem que também receber, né? Porque a music, da mesma forma que o artista, ele também depende do ID que eu passo na rota. Então aqui eu tenho que receber o ID, desestruturando params e pegando o ID do user wrote. E eu acho que ele não importou porque eu não dei enter. Não importou. Eu vou voltar aqui só para ele dar um auto-import para mim. Aí ele importou para mim aqui o user wrote. Aqui. Importou para mim. E agora eu já tenho o ID pego, digamos assim. Aí eu posso começar a fazer a lógica de pesquisa de novo. Então, começando a lógica de pesquisa, eu vou fazer uma async function. Fetch music data. E aí aqui eu vou fazer aquela lógica de pegar, né, os dados da música. Então, aqui eu vou pegar o data, que é a resposta da API, e dentro dela eu vou pegar o track, que é a resposta da LDB mesmo, não do Axis. Então aqui eu vou dar um await, para eu esperar a API, pegar o valor da rota, que é track, que ela me devolve a rota da música. E aqui é H, sempre muda essas nomenclaturas, fica complicado de entender. E aí aqui eu posso passar o ID para o que eu vou pegar lá, né? O que eu posso fazer aqui? Tem 3 formas. Quando eu faço track 0 dessa forma aqui, eu estou pegando a primeira posição do array track. Tá claro isso daqui para todo mundo? Quando eu faço isso daqui, eu estou pegando a primeira posição? Beleza. Tem 2 outras formas de fazer a mesma coisa, pegar a primeira posição. A primeira, eu posso vir aqui e fazer const music,
igual a track 0. Então eu vou receber somente o objeto que está nessa posição. Ou eu posso usar um recurso muito legal do React Native e do JavaScript como um todo, que é o seguinte, posso fazer isso daqui, ó. Music igual a track. Que aí eu pegaria somente a primeira posição. Só que eu vou usar essa daqui, que eu acho que é mais fácil de usar e é de lembrar também, porque eu uso só esse nome. E basicamente a lógica é essa daqui. Bateu o olho e você sabe que está pegando a primeira posição. Então aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou gerar um objeto novo, que vai ser uma const formatted music igual. Aqui eu vou gerar um objeto novo. E aí eu começo a fazer, digamos, umas brincadeiras com esse valor. Com os valores, né, que a API retorna. O primeiro que eu vou criar vai ser um const full minutes, que vai ser o quê? Esse full minutes, ele vai ser toda a duração, porque as músicas que ele retorna pra gente aqui no track, ele retorna pra mim também o int duration, que é a duração da música de um valor inteiro. Então eu posso trabalhar com esse valor. O que eu vou fazer? Para quem percebeu, esse valor aqui é 249 mil. Só que, tipo, nenhuma música tem 249 mil minutos ou segundos. Pensando na lógica, esse valor aqui, ele é em milissegundos. Então, o que eu vou fazer? Para eu transformar de milissegundos para segundos, eu vou pegar o int duration e eu vou dividir ele por 60 mil. Uma coisa que é legal que eu posso usar o underline, ele não vai considerar no número final, mas eu vou deixar assim, que é mais fácil de ver. E aí, eu vou fazer o seguinte, agora é mais uma questão de lógica, não tem muito a ver com o React, mas eu vou fazer um trunc, quer dizer, eu vou pegar só a parte inteira do full minutes, então eu vou pegar os minutos, aqui eu esqueci de dar o nome, const minutes. Então eu pego só a parte inteira dos minutos, e depois eu vou criar const seconds, que ela vai pegar só as partes quebradas. Como que eu faço as partes quebradas? As partes quebradas, elas são o full minutes menos os minutes. Aqui, menos os minutes. Que é a parte inteira e quebrada menos a parte inteira, que vai dar só a parte quebrada. Esse valor aqui, eu vou transformar ele vezes 60. Então, eu vou achar os segundos dele. E, em volta disso tudo, eu vou chamar também uma math.trunc, que eu quero só a parte inteira dos segundos. Eu não quero, tipo, um quebrado ali para atrapalhar o número. Dessa forma, eu já tenho agora a duração da música em minutos e segundos. Só que não é, convenhamos, não é bonito, não tem como eu mostrar esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou fazer um formatted music. Vou usar o formato de music que eu usei, que eu criei no caso, e eu vou chamar o duration e passar aqui uma string. O que é essa string? Ela é a concatenação dos minutos, 2 pontos. Os segundos, seconds. Só que aqui tá, pensa comigo, quando os segundos for 9, ele vai ficar 4, 2.9. Fica meio ruim de ler. Então aqui eu vou fazer um if ternário, que é o seguinte. Se os segundos forem menores que 10, eu vou mostrar 0 mais seconds. E se eles forem maior que 10, que é no caso de negativo para menor que 10, ele tem que ser maior que 10. Então eu vou mostrar só os segundos. E aí aqui no fim eu mostro min. Aí agora a gente precisa pegar a parte dos likes. A API retorna pra gente os likes como music. Eu escrevi links, likes assim. Como music.int music vid likes. Ele retorna pra gente isso daqui. Só que o que vai acontecer? Esse valor aqui, ele é uma string, porque tudo ele retorna como string, só que no JavaScript não tem essa tipagem dinâmica, então não tem uma tipagem forte. Eu não sou obrigado tipo, a trabalhar int como int e string como string. Dá para fazer conta com string e dá para escrever texto com int. Bem legal isso. Só que tem um problema pra gente. Em JavaScript, a gente não costuma usar os dois iguais, né, que é o sinal de comparação padrão. Nós usamos, na maior parte das vezes, os três, que é comparando em valor e tipo. Então, eu vou comparar, por exemplo, um número com um número e o valor desse número. Então, por exemplo, se eu comparasse 0 com 0, provavelmente ele daria a mesma coisa. Só que quando eu comparo estrito, ele vai comparar
string com int, então ele já vai dar erro. Isso daí é para evitar, por exemplo, comparar um objeto, valores que podem dar errado. Para eu poder, então, comparar o tanto de likes com um número, eu preciso converter isso daqui para número. Então, eu vou chamar a classe number para converter para número. E aí, aqui, eu vou comparar. Se ele for igual a 0, quer dizer, a música, ela não tem likes cadastrados, eu vou tornar os likes como 1. Mas se ele for diferente, então, quer dizer, se esses likes eles tiverem um valor diferente de 0, quer dizer, tem pelo menos algum valor cadastrado, esse valor ele vai ser o valor trazido da API. Então, vai ser o int music likes. Como eu vou fazer cálculos matemáticos depois, só para ficar mais fácil de ver, eu vou transformar isso aqui tudo em número. Então, ele vai ser texto, ele vai converter para a gente um numerinho bonitinho. Eu preciso fazer agora a mesma coisa para os dislikes. Então, const dislikes. E os dislikes, eles são o music.int music vid dislikes. É quase a mesma coisa. Dislikes. Dessa forma aqui. Só que tá. Aqui no nosso aplicativo, deixa eu rodar de novo, ele fechou. Eu vou abrir então o Figma, só para ser mais rápido de mostrar. A gente mostra o rating, que é a avaliação que essa música tem. Qual foi o cálculo que a gente achou para isso? Nós pegamos a quantidade de likes, de likes, né, no caso, subtraímos a quantidade de dislikes, quer dizer, pegamos a quantidade de pessoas que gostaram, tiramos as que não gostaram, dividimos pela quantidade de likes para ter tipo uma taxa de aprovação e multiplicamos por 100 para ter uma avaliação dessa música. Então a gente vai ter uma avaliação em porcentagem, que é como a gente mostra ali. Então, como que na prática a gente vai fazer isso? Então, é o const rating. Então, a gente vai criar uma nova constante que vai se chamar avaliação, né? Rating. E ela vai truncar, porque eu quero pegar só a parte inteira da porcentagem para ficar mais bonito ou apresentável. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair dos likes os dislikes. Eu vou fazer isso, então eu preciso pôr um jogo de parênteses aqui, por questão de ordenação matemática. Vou dividir esse valor pelos likes que eu tenho. E depois de dividir, eu vou multiplicar por 100. Então eu vou pôr mais um jogo de parênteses aqui em volta. Dessa forma aqui, eu vou dar espaço para dar para ver quem é quem nesse monte de parênteses. Dessa forma aqui. Então, esse primeiro jogo de parênteses, eu vou tirar dos likes os dislikes, dividir pela quantidade de likes e multiplicar por 100. Outra explicação para a gente trocar o valor, se for 0 para 1, é para não dar erro aqui na divisão por 0. Depois, aqui no formato de music, ponto rating, quer dizer, na música formatada que a gente criou aqui no nosso objeto, vamos colocar uma string, que é a concatenação da rating que a gente calculou, e o símbolo de porcentagem para ficar bonitinho. Agora, vem a questão da lógica. Quando a música tem uma avaliação boa, nós vamos mostrar ela lá com uma avaliação verde. Uma música mediana, uma avaliação amarela. E uma música ruim, digamos assim, avaliada negativamente, né, como vermelha. Para isso, nós vamos fazer a seguinte lógica. Se o rating, a avaliação, for maior que 66, essa música, então, o formatted music.ratingColor, que é, da mesma forma, ele vai seguir aquele objeto formatted music, ele vai seguir mais ou menos esse padrão aqui. Então, o rating color, que a gente coloca como branco, ele vai ser passado como verde. Então, se a música tem mais de 66% de aprovação, a cor vai ser verde. Se não, caso a avaliação seja maior que 33, a formatted music ponto rating color passa a ser amarela. E por último, se não for nem maior que 66, nem maior que 33, a formatted music.ratingColor passa a ser vermelha. Desse jeitinho aqui. E aí, nós precisamos agora a parte
digamos, principal do nosso aplicativo é a possibilidade de ouvir músicas. Então, o que vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer o seguinte. Quando eu tenho aqui a nossa música, né? Nossa track, ele vai retornar para mim o ID da música, só que ele também retorna para mim o link que essa música tá. Só que pensa comigo, o nosso código que a gente fez, que a gente usa o YouTube Player aqui embaixo, aqui, que a gente usa o YouTube Player, eu passo só o ID do vídeo, eu não passo qual que é o caminho completo dele. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar, né, esse texto que vem aqui pra gente, como str music vid, eu vou ter que quebrar esse texto pegando só a parte do ID. Só que eu tenho uma função muito legal no JavaScript, que é a .substring. Então o que eu vou fazer? Formatted music, .video ID, então o ID do vídeo dele, da formatted music, vai receber o music ID.str music vid. Só que esse music vid que vim, ele vai ter aquele YouTube, tudo aquilo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele cortar. Então, substring 31. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo aquele código e a partir da casa 31, ele vai começar a pegar para mim o resto. Então ele vai, digamos, ignorar até chegar na casa 31. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. A partir da 31, ele começa a pegar o ID pra gente. Então, dessa forma, nós vamos ter o ID que a gente quer, da música, registrado, e aí eu vou guardar ele aqui em Video ID, esse ID, e aí eu posso pegar, digamos, depois de tanta lógica assim, eu posso pegar simplesmente o image dele, que vai ser o music.str track thumb, o formatted music ponto description, que é o music.str description en, eita, nossa, que é esse cara aqui, o formatted music.name, que é o music.str track, assim que é o nome da música, e o formatted music.artist, que é o music.str artist, que é o nome do artista daquela música. E por último, vamos fazer a parte mais legal, que vai ser setar o music data, que é aquele estado que a gente tem aqui, que é o nosso objeto padrão. Nós vamos setar o valor dele como sendo o formato de music. Então, toda essa formatação que a gente fez vai ser aplicada no objeto para a gente. Por que ainda não aconteceu nada? Porque é o seguinte, mesmo que a gente esteja passando o ID, essa função ela nunca é chamada. Então agora a gente precisa chamar ela. Como a gente só vai precisar mexer com esses valores quando a aplicativo abrir, podemos usar de novo o useEffect. Então eu vou vir aqui em cima e importar ele. O useEffect. Como ele vai ser executado só uma vez, o array de dependência dele eu vou fazer vazio. E aqui eu vou passar a função dele, que eu vou usar a arrow function para eu não ter que declarar uma função grande. E aqui dentro dele eu vou chamar a fetch music data. Dessa forma aqui. Então vamos testar aqui com o The Weeknd. E ele mostrou aqui, só que essa música aqui ela não tem capa para a gente poder ver e testar de um jeito bonitinho. Essa aqui tem capa. Deixa eu ver se a música está funcionando. E aí, aqui já estava tudo mais, digamos, ajeitado, pronto para receber os dados. E aí, aqui eu faço substring, belezinha. E eu seto todos os dados da música. Deixa eu pegar uma música que tenha uma descrição melhor. Sei lá. Será que Coldplay tem uma bem feita? Coldplay. Assim. Coldplay in my place. Aqui, tem uma descrição bem legal. Aí aqui,
eu tenho a descrição. A duração é de 3:48. Vamos ver aqui na internet. In My Place, qual que é? Coldplay. Coldplay in My Place. Vamos ver. Vou pegar o vídeo aqui do YouTube mesmo. E a duração desse vídeo é 3:46, 3:48. É uma margem respeitável, mas que ainda dá para entender a diferençazinha que tem. O que eu vou fazer agora é ver qual que é o... Eu vou usar um console log, que é do JavaScript aqui, para eu poder ver qual que é o valor que ele tá me dando aqui do vídeo ID. Que como a música ele não tocou, eu tô achando que seja um problema no vídeo ID. Então eu vou vir aqui e dar um console log nesse carinha aqui. No caso eu posso fazer direto nesse daqui. Desse jeito aqui, eu vou mandar ele imprimir o console log aqui. E ó, o problema tá sendo que ele tá imprimindo o igual também. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o substring para 32. Aí aqui ele pegou pra mim só o ID. E eu fiquei surdo porque tava alto pra caramba. Pronto. Aqui. E aí agora sim tá funcionando. Com o ID certo. Porque antes ele tava pegando o igual. Aí aqui com o substring 32, ele funcionou bonitinho. Então eu posso tirar agora esse console log. E eu posso ver se tá funcionando para outras músicas. Aí eu vou... tava funcionando, eu reiniciei o aplicativo ali só para garantir. E, então, eu esqueci de ir marcando aqui no Figma, do Notion, mas a gente já conectou com o nosso API. A gente alimentou o nosso projeto com a API, então conseguimos já fazer as pesquisas. Aqui em cima, a questão do histórico está funcionando bonitinho, então pesquisar algum artista que eu lembre de cabeça, nenhum, porque eu não ouço música. Sei lá. Algum artista pra gente testar. Tem alguma sugestão aí que seja famosa pra dar pra pesquisar? Sei lá, Michael Jackson, será que existe? Michael Jackson. Não, não decoro os cantores que eu ouço, né? Eduardo. Aqui, ó, Michael Jackson. Rusbé. Então, aqui já tá funcionando as informações dele. E aqui tem as músicas, por exemplo, Behind the Mask. Vamos ver se tá funcionando. Não. Aí aqui tem a descriçãozinha da música. E eu vou colocar o mesmo console log aqui para testar de novo. Porque essa daqui não funcionou. E eu quero saber o porquê. Formato de music. Eu vou copiar esse carinha aqui. Por aqui no nosso console log. E o ID tá certo. Só que essa música aqui não tocou. Eu não acho que seja um problema no aplicativo. Talvez eu que não estou escutando a música. Pode ser muito provável. Vamos testar outra aqui. O Michael Jackson ficou de mal comigo. Ele não quer funcionar. Eu vou atualizar de novo. Porque eu não mudei nada no aplicativo. Só que do nada o aplicativo... desisti. Não vou funcionar não. O aplicativo cansou. Pode ser que, como eu não pesquisei o artista de novo, talvez ele não tenha pego o ID da música. Então eu vou vir aqui. Entrar no The Weeknd aqui. Sei lá. Sei lá que tem a Blinding Lights. Aí tem. Essa daqui saiu bem alta. Funcionou. Funcionou até bem demais. Essa daqui também funcionou bem, bem demais. Então, a gente já finalizou a nossa tela Music também. Já dá para ouvir... Eita, fechei. Já dá para ouvir a nossa música, ver a taxa de aprovação e a duração da música aqui também. Aqui a duração para cada uma muda. Deixa eu fazer outro teste. Vamos ver o Michael Jackson aqui de novo. Vamos ver se dessa vez ele funciona. Tá funcionando. Eu que não tinha percebido que a música começa bem baixinho. Mas a taxa de aprovação para cada música é uma diferente da outra, porque elas atualizam, né, de uma para outra. E já tá funcionando. Então, com todas as telas criadas, o nosso aplicativo já está completamente funcional. Eu vou postar ele lá no Git. E, então, acho que a gente terminou.
a nossa oficina de React Native. Conseguimos construir esse aplicativo bem legal, eu gostei bastante. Uma coisa que eu acho muito importante na programação é a capacidade da gente mudar os códigos, então a gente aprimorar, acrescentar e usar conceitos. Então, por exemplo, para quem quiser treinar, eu pensei em alguns desafios. Eu acabei não formalizando, digamos assim, eu acabei não criando eles, mas alguns desafios que a gente pode fazer é, por exemplo, mudar a característica das cores do aplicativo. Então, pegar uma imagem que é azul, trocar os botões, as cores aqui tudo para azul. A questão de fontes, para quem entendeu o conceito de fonte, como que trabalha com elas, trocar a fonte do aplicativo. Você pode também tipo, trocar os ícones, criar mais tela, por exemplo, criar um botão de favorito, para você poder escolher qual que é a música que você mais gosta, favoritar, criar mais abas. Então a gente fez aqui um aplicativo mais simples, tanto que demorou 3 dias, não foi tão simples assim, mas tentamos resumir a questão de telas. Só que para quem quiser criar em cima, uh, tem questão de lógicas, muita coisa legal que dá para fazer. Por exemplo, o que eu mais indicaria tentar é que, se vocês quiserem tentar, criar um botão de favorito. Então, da mesma forma que a gente usa aqui o Canción History, aqui no Home, que a gente usa o Canción History. É no Home que eu uso o Canción? Não. É aqui em cima, é aqui mesmo. Que eu uso o Canción History, vocês poderiam usar para, por exemplo, gerar o Favorite, que seriam os favoritos do usuário, criar uma nova tela das screens, então vir aqui na app, incrementar uma tela para favoritos. Então você faria uma lista, né, de todas as músicas favoritas, de todos os artistas favoritos. Eu acho que é bem legal essa parte de acrescentar, só que ia ficar muito em cima da hora para a gente fazer esses códigos em si. Então eu vou tentar depois formalizar, bolar essas ideias e postar lá no Git, postar lá no Classroom, no caso, as ideias de aprimoramento para quem quiser. Vou postar o código desenvolvido hoje também lá no Git para quem quiser começar a trabalhar em cima do código de hoje. E também vou buscar aulas, conceitos, se for necessário, para vocês aprofundar nos conceitos apresentados. Então eu acho que é isso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, basicamente podemos declarar encerradas a nossa oficina de React Native. Então, se não temos nenhuma dúvida, podemos então finalizar. Eduardo, você sabe se a Priscila vai fazer uma formalização, digamos assim, da finalização da oficina? Não sei não, acho que não. Entendi, então tranquilo. Então eu me despeço e boa tarde para todos. Obrigado pela presença aí, galera. Muito obrigado. Até. Falou!